Olá, jovem curioso! Hoje vamos analisar o Plano de Metas, iniciado em 1956, a grande plataforma nacional desenvolvimentista que guiou a política governamental do presidente Juscelino Kubitschek, que governou o país de 1956 a 1961. A necessidade de um programa de planejamento estatal nas áreas estratégicas do país não adveio de um vácuo econômico, mas, sim, de diagnósticos estruturais elaborados na primeira metade de 1950. O início destas análises pode ser identificado na Missão ABINC, de 1948 entre Brasil e Estados Unidos, onde foram feitos estudos e análises da economia brasileira e foram propostas diretrizes para o desenvolvimento industrial e a modernização do país. Mas o principal destaque que levou ao Plano de Metas foram os trabalhos também de 1948, mas do Grupo Misto CEPAL-BNDE. Estes relatórios do CEPAL mapearam as deficiências estruturais para o entrave do desenvolvimento do Brasil. Foram estes mesmos relatórios do Grupo Misto CEPAL-BNDE que consagraram a chamada Tese do Estrangulamento. Esta tese diagnosticou as seguintes deficiências estruturais do país, sendo 3: a ausência de investimentos robustos em infraestrutura, a produção de energia como entrave para o fluxo logístico e a necessidade de expansão industrial, principalmente a indústria de base. Para não polarizar com o Congresso Nacional, o presidente JK não vinculou a totalidade das receitas da União ao planejamento, deixando uma margem ampla de investimentos de curto prazo fora do programa para serem deliberados anualmente pelo Congresso na votação do orçamento. O plano de metas foi composto por 30 metas, dívidas em 5 áreas, tendo a construção de Brasília como meta-síntese do projeto de modernização. As 30 metas estavam distribuídas, portanto, nas seguintes 5 áreas: 1. Energia, 2. Transportes, 3. Indústria de base, 4. Alimentação e 5. Educação. A área do setor de energia foi a que mais recebeu investimentos do programa de metas de Juscelino. Foi destinado um orçamento total de 43,4% para a energia no orçamento do plano de metas. Diante de um país ainda carente de autossuficiência e robustez energética, capaz de sustentar novas indústrias de base e melhorar o fluxo logístico, se deu através da criação de hidrelétricas, do refino do petróleo, exploração de carvão mineral e com o fomento à energia nuclear. Na área de energia nuclear, em 1956, JK criou o primeiro reator nuclear do país e da América Latina, no campus da Universidade de São Paulo, USP. No caso das hidrelétricas, estas eram essenciais para a modernização do Brasil e da sua economia, dada a insuficiência energética do país antes do plano de metas. Diante disto, o presidente Juscelino Kubitschek construiu 2 grandes hidrelétricas. A principal delas foi a usina de Furnas, em Rio Grande, Minas Gerais. Foi o maior empreendimento em hidrelétrica na América Latina à época. Criada para atender São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, teve suas obras iniciadas em 1958. A hidrelétrica de Furnas foi criada e construída pela empresa estatal de capital misto Central Elétrica de Furnas S.A., com ações do governo federal, governos estaduais e capital privado. A segunda e importante hidrelétrica criada no governo JK, a hidrelétrica de Três Marias, também foi criada no mesmo molde de capital misto. Em relação à meta prometida do país refinar o seu próprio petróleo, o governo brasileiro criou a refinaria de Duque de Caxias, a REDUC. Outro importante marco de JK no desenvolvimento de fontes de energia no Brasil foi a fundação, em 1956, a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais, a Usiminas. Criada como uma empresa estatal, com o apoio do capital e da tecnologia japonesa, inaugurada em 1962 em Ipatinga. Em 1958, a Usiminas tornou-se uma joint venture, com a participação de capital estatal em parceria com acionistas japoneses, permitindo um novo estilo de gestão compartilhada, nos moldes da iniciativa privada, com o aporte de capitais do governo de Minas Gerais, do governo federal
e do Japão, o setor dos transportes foi o segundo setor do plano que mais recebeu investimentos. De todo o orçamento do programa de metas, o setor de transportes recebeu 29,6% da verba de investimento. O objetivo principal era a abertura e pavimentação de rodovias, reaparelhamento rodoviário, portos e marinha mercante. Tendo sido o governo de Juscelino, até hoje, conhecido pela abertura em grande escala de rodovias transregionais que ligaram e uniram o Brasil de todas as regiões, antes sem ligação rodoviária integral entre as regiões. Sendo o maior exemplo destas rodovias a rodovia BR-153, grande obra rodoviária que permitiu o povoamento e desenvolvimento do Brasil Central e da Amazônia. A BR-364 viabilizou o povoamento de Rondônia, que passou de 70 mil habitantes em 1960 para 500 mil habitantes em 1980. Antiga BR-14, também conhecida como Rodovia Belém-Brasília. A origem principal dos recursos destinados para o setor dos transportes foi o orçamento federal, taxas de circulação e créditos internacionais. O terceiro setor do plano de metas foi a indústria de base. Do total do orçamento, 20,4% foram destinados à produção de cimento, alumínio, metalurgia pesada e especialmente à indústria automobilística. O governo de JK promoveu a implantação da indústria automobilística com a vinda de fábricas de automóveis para o Brasil. Vieram para o Brasil marcas europeias, como o capital alemão, através da Volkswagen, e o capital francês, com a Cinca, além de capital nacional, com tecnologia estrangeira, através da Vemag. Na indústria naval, JK promoveu o seu desenvolvimento em conjunto com o capital japonês, holandês e nacional. Na reformulação da Marinha do Brasil, o marco do governo JK comprou o primeiro porta-aviões da Marinha Brasileira, o Nael Minas Gerais, em 1956. JK concentrou indústrias montadoras de carro no Sudeste, industrializando a região, com maior foco no ABC paulista, o que aumentou a vinda de cidadãos do Norte e do Nordeste para a região Sudeste, assim como imigrantes de áreas rurais de todo o país. Em relação ao Nordeste, em 1959, criou a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, para integrar a região ao mercado nacional com maior efetividade. A grande diferença entre o nacional desenvolvimentismo de JK e o nacionalismo de Getúlio Vargas é que o plano de metas promoveu a abertura aos capitais externos em investimento de risco, e desde que associados ao capital nacional, chamado de capital associado. No mercado interno, o plano de metas ofereceu políticas de crédito ao consumidor. A educação e a alimentação formam as duas últimas metas do plano de metas de Juscelino. Como o foco do programa de planejamento era, essencialmente, a modernização e desenvolvimento do país, principalmente pela indústria, o setor da educação recebeu cerca de apenas 3,4% a 4,3% do orçamento total do plano. Mesmo assim, o governo conseguiu um marco histórico, construindo 10 universidades federais acessíveis para todas as regiões do Brasil. Além disso, houve estímulo à criação de escolas técnicas. Em 1959, seu governo transformou as escolas industriais e técnicas em autarquias, passando a chamá-las de escolas técnicas federais. Assim, JK expandiu e reestruturou as escolas industriais e técnicas. O objetivo era abastecer a rápida industrialização do país com mão de obra especializada. A origem dos recursos destinados à educação veio do orçamento do Ministério da Educação. O quinto e último setor do plano de metas foi o setor da alimentação. A atuação do governo não se deu no incentivo à produção, mas focou na infraestrutura de apoio à produção logística. Assim, JK promoveu a construção de silos e armazéns, para ampliar a estocagem estática do país em 742 mil toneladas, evitando o desperdício dos grãos. No setor alimentício, JK também construiu e aparelhou armazéns frigoríficos para melhorar a conservação de alimentos perecíveis, fomentou o trigo,
através da implementação de medidas para duplicar a produção nacional de trigo, saltando de 600 mil para 1.200.000 toneladas. O foco no setor de transportes também impactou a alimentação no Brasil, facilitando o escoamento da produção agrícola para grandes centros urbanos. A chamada meta-síntese, o projeto símbolo da modernização do Brasil, foi a construção de Brasília. JK emitiu títulos da dívida pública e cartas precatórias, papéis negociados na Bolsa de Valores, para conseguir capital de curto prazo. Uma vez que foi negado ao Brasil um pedido de empréstimo de 300 milhões de dólares para o Fundo Monetário Internacional, o FMI, mas órgão exigiu que o país colocasse a casa em ordem antes de pedir ajuda financeira. Diante disso, JK substituiu o ministro por Lucas Lopes, que rompe com todos os entendimentos com o FMI. Além da obediência à Constituição, a construção da nova capital visava a integração de todas as regiões do Brasil, a geração de empregos, absorvendo o excedente de mão de obra da região nordeste do Brasil, e o estímulo ao desenvolvimento do interior, desafogando a economia saturada do centro-sul do país. Na análise do quadro macroeconômico geral, o governo JK teve uma média de crescimento de 7,9% ao ano. Mas apesar do crescimento econômico, grandes obras como a construção do Brasília fez com que o mandato de Juscelino Kubitschek terminasse com o crescimento da inflação, aumento da concentração de renda e arroxo salarial. Em 1956, a taxa de inflação era de 19,2%, e em 1960, de 30,9%. A dívida externa brasileira aumentou de 87 milhões de dólares, em 1955, para 297 milhões de dólares em 1959. No fim do mandato, a imprensa passou a acusar JK de ter a sétima maior fortuna do mundo, o que nunca foi provado. Kubitschek chegou a responder inquérito militar durante o regime militar, acusado de corrupção e de ter apoio dos comunistas. No relatório, foi relatado que devemos informar que dias antes de sua morte, JK agradecia aos militares de terem conseguido consolidar Brasília como capital estratégica do Brasil. A morte de JK, poucos meses após a morte do ex-presidente João Goulart, ainda é uma controvérsia. Parte dos historiadores acreditam que João Goulart, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, mortos em um curto período de tempo, possam ter sido mortos pela Operação Cone Sul de intervenção de inteligência americana na América Latina.